Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz do Agro. Esse podcast que é feito para você, produtor, produtora, empresas, cooperativas e profissionais do agronegócio. Esse podcast foi feito para que as pessoas entendam como é que o alimento chega à nossa mesa, no café da manhã, no almoço, na janta, quando a gente reúne a família ali para saborear aquela comida. Por trás disso existe um esforço dos produtores, dos profissionais e das empresas envolvidas. Então, nosso muito obrigado a esses profissionais, a esse produtor que se dedica sol a sol para que a gente possa nos alimentar e alimentar as nossas famílias. E esse programa aqui, então, vai iniciar agora, nesse novo episódio aqui, e fazia algum tempo que a gente estava afastado dos nossos estúdios aqui do Portal Plural. A gente está ao vivo aqui dos estúdios do Portal Plural em Santa Rosa, berço nacional da soja, para contar mais uma história. Mas antes de trazer o nosso convidado, a gente vai falar então dos nossos patrocinadores. Está aqui conosco a Chevrolet Nicola, que é a maior concessionária Chevrolet do interior do Rio Grande do Sul. A Chevrolet Nicola tem maior estoque de peças e de carros aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul. E essa semana agora, até o dia 13, que é sábado, a Chevrolet está com a maior campanha de vendas da história aqui. É a Tracker Week, é a promoção que traz para você a Tracker 0 km a partir de R$ 119.900 e eles recebem o teu carro pela FIP, taxa zero. Então assim, corre na Chevrolet Nicola mais próxima aqui em Santa Rosa ou nas cidades que tem Chevrolet Nicola. É uma baita promoção, R$ 119.900 a Tracker 0. Essa é a SUV mais segura e econômica que tem da categoria. Também está aqui conosco a Cressol Essência, nossa patrocinadora. A cooperativa Cressol é a maior cooperativa de crédito do Brasil e esse ano a Cressol está trazendo a maior campanha de créditos cooperativos do Brasil. São mais de 6 milhões, presta atenção, 6 milhões em prêmios. Você que é cooperado e está usando os benefícios, os produtos da Cressol, vai concorrer a 6 milhões. Como é que funciona isso? Todos os meses é sorteado R$ 1.500 até novembro e em dezembro, dia 2, terá um sorteio para a cooperativa Cressol Essência de R$ 50 mil e dia 23 o prêmio de R$ 1 milhão pode ser seu, cooperado da Cressol. Você que não é cooperado, não perde tempo, corre lá, diz para o pessoal, eu vi lá no podcast A Voz do Agro que se eu abrir uma conta agora, eu estou concorrendo já com 5 cupons. Você abriu a conta, você vai ganhar 5 cupons para concorrer a 1 milhão, dia 23 de dezembro, 2 dias antes do Natal. Já pensou que Natal é espetacular? Você, R$ 1 milhão, vai fazer aquela ceia, vai dar presente para a sogra, para todo mundo lá, não vai faltar presente, né? Dia 2, então, tem esse sorteio de 50 mil e durante o ano agora, R$ 1.500 são sorteados para todos os cooperados, uma campanha nacional, então não perca tempo, corra na Cressol, porque na Cressol é assim, tudo começa por você. Também está aqui conosco a Egregia Negócios Rurais, que é a maior imobiliária do norte e oeste do estado em venda de imóveis rurais. Na compra, venda, arrendamentos e avaliações de imóveis rurais. Quer se tornar um produtor de sucesso? Tu tem que ter uma fazenda, né? Tem que chamar a Egregia Negócios Rurais, compra, arrenda. Mas eu quero só avaliar o meu imóvel rural. Vai lá que a Egregia vai avaliar para você e você vai saber o valor mercadológico da sua fazenda. Então é isso, nossos patrocinadores, sem eles as coisas não acontecem. E vamos lá então, mais uma história de um produtor que está aqui conosco, aqui, vai contar a sua história, vai dizer como é que ele chegou nesse mundo do agro e como é que ele nasceu para isso. Está aqui conosco o senhor Paulo Thomas, muito prazer, muito obrigado por aceitar o convite de vir nessa noite fria aqui de Santa Rosa, né? Os dias aqui frios, né, Paulo? Então, muito obrigado, um prazer conhecer o amigo. Prazer. E, quem é o Paulo? Conta para nós a sua história e como é que o senhor veio parar no agronegócio aí. Roger, uma boa noite a você, uma boa noite ao pessoal do Portal Plural, uma boa noite a todos que estão assistindo aqui o programa, né? Uma noite fria, né? Uma semana típica de inverno gaúcho, né? Na verdade, talvez assim, fazia alguns anos que não se tinha um inverno assim, né? E que talvez seja muito interessante que isso ocorra, para matar esse bicharedo aí, o mosquito da dengue, que passe frio com nós, né? Se não morrer, outros 500, né? Então, não, isso o senhor sabe que a gente não estava mais acostumado. Não está mais acostumado, é talvez isso, né? E
E é normal. E é bom que ocorra porque parece que as coisas estão começando a se encaixar de volta. Começa a se encaixar, né? Depois de tantos anos, tanta tragédia aí, né? E realmente, apesar de frio, quem é que não quer chegar de noite lá, um vinhozinho? Opa! Enfim, se reúne com a patroa lá, né? É verdade. Então, assim, o frio, tem a dor do frio de acordar cedo, mas também tem os benefícios. Mas tá bem na época né? certa, né? Tá bem na época mas certa. Me conta aí, Paulo, um pouquinho da tua história. Porque pois só para apresentar aqui, gente, o Paulo, ele é produtor rural, ele é agrônomo de formação e também é empresário do ramo agronegócio, né, Paulo? Exatamente. Conta para nós um pouquinho daquela coisa, né? Na verdade, eu sou natural do município vizinho aqui de Santa Rosa, de São Martinho, né? São Martinho, né? Me criei ali, nasci ali, né? Meus avós eram do lado do meu pai, eram comerciantes, né? Alemães, e em casa falavam 80% em alemão. Sim, tudo né? E lá da minha mãe eram agricultores italianos e falavam 80% em casa italiano. E eu tive a capacidade de não aprender nenhuma das duas, né? Uma das decepções na minha vida, né? Nenhuma, né? Mas eu assim, Rogers, desde cedo eu saí de casa, né? Fui estudar em Santa Maria, né? Claro. Onde eu fiz o curso de agronomia. Claro. Lá, a partir do 3º semestre, já era bolsista do CNPq. Trabalhava com esse ramo de biotecnologia ali e trabalhei durante muitos anos, né? Eram outras épocas ali, quando eu cheguei era final dos anos 80, aquela faculdade ela tinha uns 30 anos de existência. Sim. Então tinha muito professor velho se aposentando e novos chegando. Sim, então foi uma transição ali, né? Até o currículo naquela época foi alterado, né? Mas trabalhei lá, estudei lá, né? Tenho muita gratidão por eles lá. Às vezes a gente critica as universidades que elas fazem, que a pesquisa não aparece o que eles fazem, né? Sim. Mas a universidade ela faz muita pesquisa básica, claro. que uma empresa privada não vai fazer. Uma empresa privada não tem o objetivo de fazer uma pesquisa básica, ela vai pegar o resultado daquilo lá e desenvolver um produto, né? E elas fazem todo esse trabalho, né? E tem um longo know-how nesse ramo, né? E quando chegou no último semestre... Mas deixa eu só cortar o senhor um pouquinho, porque isso já é o depois de muita coisa, né? Sim. Mas antes, assim, como é que era a sua vida, assim? O pai era produtor, os avós... Como é que você começou? Porque para ti buscar a faculdade de agronomia, tu tinha que ter passado uma experiência e gostar. Como é que foi essa infância, como é que foi a criação para que o senhor entendesse o agro como uma necessidade de se formar em agrônomo? Assim? Quando eu na primeira reunião, quando eu entrei no curso de agronomia, eles colocaram nós numa sala lá, e aí começaram a pedir para cada um, por que você escolheu agronomia, né? Por quê? Né? Aí um dizia, porque sou filho de agricultor. Por que tu fez agronomia? Porque eu fiz técnico agrícola, né? Aí chegaram num colega lá e pediram assim, por que tu fez agronomia? Não, é que eu sou filho de dentista. Então, sim. mas eu, assim, desde cedo, claro, né, Roger? Desde cedo, assim, acho que com 8, 9 anos, nós já ia para a lida, né? Lida de capinar soja, Naquele tempo era muito braçal, né? Hoje tudo braçal, né? Era braçal, né? Era capina na enxada, né? Então tinha as equipes de 20, 30 empregados, né? Mas vocês tinham propriedade ou vocês trabalhavam para alguém? Assim? Nós tínhamos propriedade. Tinha propriedade. Então, para vocês mesmo? Para nós, né? Pequena propriedade, né? Sim. Pequena propriedade. E né? o senhor era filho único ou tinha... Não, tinha mais, tem os irmãos, né? Tinha irmãos, né? E todos envolvidos na agricultura, né? Então, ia de manhã para a lavoura, capinar, voltava meio-dia, almoçava, de tarde ia de novo, até escurecer, né? Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, né? Era direto, assim, né? Era direto. Mas, assim, quando chegou eu era o mais novo da família. Então, quando chegou uma época lá, que entraram as capinadeiras, aquelas dirigíveis, né? Sim. E aí eu conquistei um cargo naquilo lá, né? Então, eu era era o piloto de capinadeira. Que joia, cara. E assim foi, né? E foi durante até os 13 anos, era lida, né? Porque assim, mas isso aqui em Santa Rosa ou lá em São Martinho? Em São Martinho. Porque assim, o senhor pegou justamente uma época, né? A gente está chegando esse ano no centenário da soja no Brasil. Chegou aqui em Santa Rosa, ali na 15 de novembro ali. E o senhor lembra assim da sua infância, porque houve uma transformação, né?
Porque teve, historicamente, desde que a soja foi plantada e começou, porque aqui na região a gente tinha muito a suinicultura como base. E de milho, né? Isso, que servia inclusive para alimentar a suinicultura, né? Suinicultura, né? E o senhor viu essa transformação, né? De que a soja começar a tomar conta, como é que foi isso? Tomar conta. Aliado à lavoura de soja, o meu pai também tinha um comércio, né? Mas foi um pouco antes de eu me conhecer gente, né? Sim. Então, como é que era o trabalho deles lá? Eles iam de propriedade em propriedade e pegavam um saco de soja numa propriedade, 2 no outro, em sacada, né? Aqueles sacos de 90 quilos, né? Não era aquele padrão, né? Então foi aí até os anos 70 ali mais ou menos era assim, né? Assim era manual, trilhado em trilhadeiras, né? E aí ia lá buscava o soja e o pai revendia para Ijuí, né? Então não existia mercado, assim, não tinha informação do mercado, era muito ele ia pegando e revendendo lá. Ele pegava, daí ligavam por telefone, aquele telefone de discar, né? de manivela, né? Então eu recebia o preço à tardinha, outro dia comprava, e aí botava em cima de um caminhão e levava até Ijuí, onde que era comercializado. E aí pagava os colonos, né? E assim era também na compra e venda de suínos, por exemplo, né? Eles iam de propriedade, daí pegavam um porco de um, 3 de outro, 4 de outro, aí era assim. E era assim, né? Mas logo depois, ali nos anos 70 em diante, começou a entrar a comercialização de soja a granel. Sim. Que aí as coletadeiras também se modificaram, né? Começaram a ser a granel, né? Então esses bolicheiros, assim, de esquina que existiam, né? Eles começaram... Alguns se adaptaram para receber a produção a granel, aí ficaram, né? Mas esses outros acabaram ficando fora do sistema, né? Sim. Na verdade, começou a ter que ter a estrutura para receber, né? Exatamente, né? Então, alguns acreditaram e ficaram, né? E criou empresas que têm 60, 80 anos, né? Hoje tem. Mas tem outros que não tiveram, acharam que não ia dar certo, que não ia funcionar, que não era assim, né? Claro. E o tempo atropelou eles, né? E aí o senhor decidiu fazer agronomia. Qual que é a sua ideia? De ajudar na fazenda, em casa? Como é que era? Por que A ideia inicial era ajudar na fazenda em casa, né? Claro. Aí durante o curso, como eu comecei a trabalhar muito em pesquisa, né? E me envolver com o corpo docente da faculdade, aí me surgiu essa ideia de repente ser pesquisador. Olha isso. Né? E aí no último semestre... naquela época, assim, doutorado, assim, então no meu curso lá tinha 6 ou 7 doutores, né? O resto eram ou graduados ou mestrados, né? De repente. Era uma coisa assim, né? Não era doutor, né? E então chegou no último semestre lá e consegui uma bolsa para mestrado. Né? Tava certo o mestrado. Mas eu estava muito cansado não queria mais estudar. Sim. Não queria mais estudar, aí já estava pensando, e declinei aqui, pensei ali, e aí acabei voltando para casa. Eu queria trabalhar um pouco, sabe? Sentia falta de fazer alguma coisa. Botar né? em prática o estudo. Botar em prática os estudos, né? E naquele período ali, era um período que estava começando, já era início dos anos 90, estava começando a implantação em expansão o sistema de plantio direto nas grandes culturas, principalmente a soja. Foi uma revolução. Foi uma revolução, né? Então, aí as empresas começaram a se mexer e desenvolver produtos para isso, né? E me apareceu na região uma empresa japonesa. Olha aí. Uma empresa japonesa, precisando de um agrônomo, né? E eu era recém-formado, novo, né? Cheio de gás ali. Cheio de gás, né? E aí o cara disse, tu não quer vir trabalhar com nós, né? Então, vou trabalhar, vou lá, né? Me contratou às 10 da manhã, meio-dia fui a Porto Alegre, outro dia estava em São Paulo, né? Cheguei lá no prédio da empresa japonesa, né? Tinha japonês do Brasil, tinha japonês dos Estados Unidos, tinha japonês da Europa, tinha japonês do Japão, né? Falando tudo que língua, né? E eu não sabia inglês, não sabia nada, né? E japonês para cima e para baixo, né? Mas foi assim, ali comecei os treinamentos com eles, né? Eu fui contratado para desenvolver um produto, o princípio ativo dele é Clethodim, né? Na época teve um crescimento muito grande, né? E ainda hoje ele é utilizado no mercado, ainda hoje, né? E ali dentro dessa empresa eu fui contratado para vir cuidar aqui no estado o desenvolvimento comercial desse produto. Que né?
Ele ficou perto de casa. Daí. Perto de casa, né? Ficou bem, né? Mas eu nem tinha casa para morar, porque eu vivia correndo, né? Sim, sim. Chegou, acho que no segundo, terceiro ano, eu tinha visitado todos os municípios gaúchos. Que E joia. conhecia todas as revendas, tá? Conhecia todo mundo para quem era vender, como é que ia ser, como é que não ia ser, né? E mais essa relação com os comerciantes em si da região aqui para desenvolver, né? Então, eu era solteiro, né? Então, qualquer reunião que tinha aqui, vai o Paulo Thomas, vai o Paulo Thomas. Aquela 101 de mão simples ali, o Morro do Boi ali, alguma vez ali trancado, ali 5, 6 horas ali parado, né? Que joia. Ia para lá e fui me desenvolvendo assim. Ali acabei formando equipes, né, de venda, né? Equipes de venda. Isso no estado inteiro. No estado inteiro. Montando. No estado e aqui na região oeste de Santa Catarina, né? Tá. Né? E aí chegou um momento assim que eles precisaram que alguém fosse lá para a Bahia trabalhar, sabe? Né? Para desenvolver lá proteção de cultivo na lavoura de fumo para charuto. Né? Tinha uma empresa lá, 2, 3 empresas europeias, né, que faziam charuto, tipo cubano, assim, né? Sim. De muito valor agregado, né? Fui lá, trabalhei também uns 6, 7 meses lá, uma experiência incrível, né? Aquela região de Salvador, Cruz das Almas, mais para cima depois ali Petrolina, Juazeiro ali, né? Ali tem a barragem de Sobradinho, assim, com uns projetos de irrigação assim que nós não fizemos nem ideia, né? É uma coisa louca, assim, uma coisa, tudo tipo exportação, né? E de lá eu retornei para o estado aqui, aí sempre formando as equipes de venda. Aí, primeiro me convidaram para ir desenvolver a equipe lá em Rondonópolis. Aí meus colegas, né, pensaram, não vai, acho que não sei o quê. Aí fiquei meio assim, né? Talvez hoje eu me arrependo de não ter ido lá naquela época, né? Que era uma oportunidade, né? Que estava crescendo lá, né? E cresceu bastante lá, né? E cresceu, né? Lá desenvolveu, né? É outra realidade, né? E logo em seguida eles me convidaram para ir trabalhar na matriz em São Paulo. Né? Aí meus familiares trancaram, né? Eu já não olhava com muitos bons olhos essas correrias de carro para cima e para baixo. Né? Não parava, né? E aí minha mãe pediu, mas vem trabalhar em casa, acho que vem cuidar das coisas que nós temos aqui, alguém vai ter que ficar com isso aqui, papapá e papapá, né? Mas aí, sobre uma coisa interessante sobre as equipes de venda, hoje ainda tem alguns que eu contratei, que eu formei, que ficaram no ramo de agroquímico. Então hoje, né? Tem uns diretores de empresa, tem um presidente de uma empresa de agroquímico, né? Que joia, cara. E eventualmente eu me encontro com eles, assim, não tanto como gostaria, né? Mas a gente se encontra com eles, assim. E eles ainda têm aquele olhar para mim de quando eu contratei eles, né? E eu já chego para você, para de olhar desse jeito. Me olhe como colega, como amigo, eu sou teu chefe, né? Tu sabe mais do que eu hoje, eu tô fora do ramo, né? É a questão do agradecimento, de agradecimento. É uma coisa, assim, bem bacana, assim, E sabe o que é legal, Paulo, se for analisar essa história, que, cara, tu, na verdade, além de formar o pessoal, tipo, tu conseguiu em cada região ver o crescimento daquela região do agronegócio, né? Então, tipo, tu não formou ali um vendedor, um técnico, ali, na verdade, tu foi formando pessoas que estavam atuando no mercado e que isso aí ajudou a evoluir o negócio, Exatamente. Né? Isso é uma coisa, é uma vitória pessoal minha, né? De ver que tanta gente conseguiu dar certo, né? Porque tu, veja bem, você atua no estado inteiro. No estado inteiro. Então, imagina, tu conhece desde daqui de Santa Rosa, Caçapava, Santa Maria, Pelotas, Camaquã, Santana do Livramento, conhecia tudo, né? Viajava em tudo. E tu vê, né, que eu também, em função da minha atuação no mercado do agro, a gente também acaba indo em todas as regiões, conhecendo como tem culturas diferentes dentro de um próprio estado. Cada lugar era uma forma diferente de negociar, cada lugar era a fronteira, os caras são mais faca na bota. A fronteira, todos, né? Todos. E o senhor foi acompanhando a evolução da agricultura aqui no estado, né? Porque quando a gente fala, né, Paulo, em Mato Grosso e Tocantins, que na verdade foram desbravados, o oeste Santa Catarina, como o senhor comentou antes aqui de a gente entrar no ar, na verdade o gaúcho tem essa função, na verdade hoje a agricultura ela deve muito ao produtor gaúcho, né? A agricultura brasileira deve muito ao produtor gaúcho, né? Principalmente essa região oeste de Santa Catarina aqui,
esse sudoeste do Paraná, né? Se falar com meu pai, ele sempre diz assim, meu Deus, quantas mudanças que eu levei aqui da região para ali para o oeste de Santa Catarina. E o que a gente, no mercado do agronegócio hoje, das terras, por exemplo, a gente observa uma situação, né? Se voltar atrás, aí, uns 30, 40 anos, o que os caras faziam? Eles não tinham ideia do valor que a terra do Rio Grande do Sul tinha, né? As barbas de bode eram uma praga. Os formigueiros, tipo, terra vermelha. Ninguém queria. Aí tu trocava aqui terra, em tese, boa, por mato e pedra, cara, lá desbravados. Exato. Enfim, abrir campo lá. E agora a gente está sentindo, assim, uns anos para cá, a gente sentiu que o pessoal tá largando de lá e voltando, né? Tentando voltar, né? E até eu brinco com alguns produtores, cara, que foram para lá e a gente conversa com eles, cara, tu tinha que ter apostado, já pensou se 30% de quem subiu para o Mato Grosso tivesse ficado no Rio Grande do Sul porque hoje tu fala, é uma coisa, não sei se o senhor percebe isso, o nosso agronegócio do gaúcho ainda ele não é profissional, digamos assim, no sentido, lá no Mato Grosso toda empresa, hoje o olhar é como a fazenda, ela é uma empresa. Aqui a gente tem a questão do núcleo familiar ainda, né? Do pai que toca, do filho, né? Algumas fazendas grandes que nós temos aí, não. Mas eu digo assim, no geral, a gente entende que no Rio Grande do Sul ainda precisa desse olhar mais empresarial para as coisas, né? De tu olhar para tua fazenda e dizer assim, cara, isso é um negócio. Isso é um negócio, é. E ali desse negócio eu tenho que entender o custo da lavoura, o custo, enfim, o quanto eu... Porque hoje tu pergunta para qualquer produtor, ele não sabe dizer quanto ele ganha. Ele. Não sabe, não. Não sabe. Não aquele que está pagando as contas ali, que está contratando funcionário, que está indo lá no banco fazer o financiamento, que está... Tu chega e mas vem cá, e qual que é o teu custo? Quanto que tu custa por hora para tu... Não, mas é de graça. Não põe a mão de obra dele. Então, assim, e isso que a gente percebe que ainda a gente tem que fazer um trabalho bem forte. Não sei se o senhor conhece o Paulo Nicola, né? Que ele é um cara que ajuda muito. Ele, inclusive, é o pai a gente chama que ele é o pai da FIP dos grãos, né? Grãos. Depois eu vou lembrar aqui. Eu já vou dizer aqui para não... Ele criou a FIP dos grãos, né? E a gente estava conversando no episódio que ele veio conosco aqui, que o produtor não tem não sabe bem quanto que custa uma lavoura, né? O PAB, né? O PAB hoje é a FIP dos grãos, né? Que é reconhecido no estado inteiro e no Brasil inteiro para dar o valor pro grão, né? E o Paulo tava dizendo assim, cara, já administrei fazendas, já ajudei a administrar e a dificuldade que os caras têm é de entender quanto custa a tua lavoura. Que eles entendem que é o arrendo, é o saco ali e tal, mas tem juros de banco, tem funcionário, tem custo de maquinário, tem isso. A tal da depreciação, né? Porque tu compra maquinário, é que nem carro, tu compra um carro, tu desvaloriza 15% na saída. Maquinário é a mesma coisa, então, né? Assim, então realmente assim, e isso que o senhor fez há muitos anos atrás, de tu começar, que teve muita evolução, né? Inclusive maquinário. O senhor imagina, o senhor está falando que o senhor começou lá com uma enxadinha. Eu sempre dou exemplo do meu pai diz assim, meu pai é uma família de alemão também, de Santa Catarina lá, que eles eram em 12 irmãos, 12 ou 13, 12 eu acho. E o pai diz assim, 7 anos era o tamanho que a gente tinha que pegar a enxadinha então, tipo assim, e muito se fazia, a gente não entendia por que antigamente se fazia mais filho, porque era mão de obra barata, que é de achar, né, de fazer as coisas, que né? A gente, então, coisas, né? Essa evolução do agro, ela é importante para a gente começar a entender, né? Eu acho que sim, eu acho que essa questão de administrar a fazenda, né, em si, claro que cada um tem o seu jeito de administrar, cada um sabe o seu custo, cada um, né, mas essa profissionalização, né, ela é uma coisa que ela tem que acontecer e vai ter que acontecer, né, porque à medida que as coisas estão avançando, com custos cada vez maiores, né, preço maior das coisas para produzir, para comprar, as janelas mais curtas, né, você vai ter que dar os teus pulos, né? Você vai ter que saber onde que tu tá indo, porque senão pode dar algum problema, né? Verdade. Né? Tá, mas então daí o senhor estava indo para São Paulo e daí? Desisti, né? Aí vim ajudar meu irmão que trabalha com grãos, né? Nós temos uma corretora, agrocorretora, né? Trabalhamos aí com intermediação de grãos, trabalhamos porque ainda. Porque hoje, né? o senhor produz, né? O senhor é produtor?
O senhor tem as suas lavouras, Tem lavoura, e mais a empresa. mais a parte comercial da corretora das unidades de recebimento nossa, né? Que legal. Tá. Quando eu estava na empresa ali, nós já tínhamos comprado umas áreas de terra, eu e meu irmão, né? E uma área que nós compramos foi aqui em Santa Rosa. Que já. Aqui em Santa Rosa, né? Nós tínhamos uns trocos, né? E a terra, tu sabe como é que é. Às vezes tu quer comprar, não acha, né? Dá uma melhorada no ramo ali e aí escasseia a terra, né? Escasseia. Né? Depois dá umas quebradas de preço, de clima, daí começa a aparecer de novo, né? E aquela vez nós achamos uma fazenda aqui muito interessante, né? E acabamos comprando ela, né? Até com a ideia, de repente, de logo em seguida revender para comprar mais perto das nossas lá, claro. lá quando o meu pai tinha, né? Mas acabamos ficando, sabe? Tentamos revender, não conseguimos, acabamos ficando, foi indo. Algum vizinho da frente pediu, compra essa areazinha de mim, eu quero vender, sim, né? Sim. Comprava de favor. De favor. Para ajudar, né? O pessoal. De favor, para ajudar, né? Que joia. E aí começava a pipocar ao redor ali, tem aquela área lá de 100 hectares lá por 200 sacos, lá tem a outra lá por... Era barato, né? Era barato. E não, mas 200 sacos não pago, né? Vou levar tantos anos para pagar essa terra aí, né? Era assim. Era assim, desse jeito, né? E isso é uma coisa interessante. Até tem um estudo técnico, né? Que nos últimos 10, 15 anos aí, a terra aumentou 240% no Rio Grande do Sul. Exato. Inflacionou, né? E depois ficou aquele boom quase proibitivo, né? Proibitivo. Quase proibitivo. Não, e depois aquele boom da soja ali em 2020, né? Que começou... Aí realmente, aí a soja bateu a quase 200 lá. Aí as terras que valiam 20 passaram a valer 60 e aí foi, né? Isso no mercado, para nós que atuamos no mercado do imóvel rural, isso foi um problemaço. Problema. Porque assim, isso afetou a compra e venda dos imóveis, né? E os arrendamentos também, os arrendamentos subiram lá para cima, enfim. Então isso deu uma inchada no mercado. E aí o que acontece? A gente veio daí para 3 praticamente safras ruins de soja, daí tivemos 2 safras ruins de trigo e agora parece que está começando o pessoal se conscientizar de que... Se alinhar um pouco mais, né? Porque a gente não pode, qualquer negócio, não pode quebrar o produtor, né? Então, hoje quando tu bota uma terra lá em cima, seja no arrendamento, seja na compra, tu tem que entender que o cara precisa pagar aquilo aí, né? Então, arrochar demais os preços, né? E é difícil, né? No peito do outro lado bate um coração também, né? Exatamente. E até eu brinco assim, eu brinco, né? Nos arrendamentos a gente brinca e comenta assim, tem que ser uma parceria, porque parece que enquanto estamos negociando somos amigos. Quando assina o contrato, viram inimigos, né? Um quer explorar o outro, porque um quer... Não, na verdade a gente sempre diz, não, tu tem que entender o outro lado sempre, né? Porque não é fácil, né? O senhor vai depois contar mais um pouco, mas é uma indústria a céu aberto, né? Então, não é todo comércio que tu abre buraco no chão, enterra meia dúzia de milhão ali, reza e diz, que Deus me proteja, que dê tudo certo. Não é fácil, né? Não é fácil, não é. É complicado. Mas então daí vocês adquirimos essa área aqui, e aí logo em seguida o meu pai resolveu passar as áreas deles para nós cuidar, né? E ali começou a encorpar, né? Aumentou a área, aumentou a produção, né? Isso já era qual ano? Oi? Isso aí já era o ano 2010, mais ou menos, né? Tá. Já estamos ali, né? Passamos mais ou menos de 2008, 2010 ali, né? E aí, a partir dali, se criou uma ideia de repente, nós criarmos uma armazenagem para nós. Uma unidade de armazenamento para nós, né? Sim. Pra Particular da família. Da família, né? E aí, quando chamamos os engenheiros, os entendidos para fazer os projetos, aí eles já nos alertaram, olha, essas coisas aqui, quando normalmente, o que a gente tem percebido no mercado, o cara faz uma unidade, né? Para ele, depois acaba os vizinhos vindo entregar também, né? Meio, né, Sim, para dar uma mão e coisa, mais né? Perto, aquela história toda. Aí a gente já construímos uma unidade com capacidade, daí, né? Um pouco maior, né? Sim. E logo em seguida tivemos que aumentá-la, daí, né? Foi aumentado, né? Aí construímos uma outra unidade em Santo Augusto, Santo Augusto, né? Que jóia. Né? E assim foi se expandindo esse ramo de armazenagem também, né? Claro. Né? E aí já entraram novas áreas de produção também, andou comprando, o meu pai comprou, nós ajudamos também, comprou na região lá de Santo Augusto, de Campo Novo, né? Aí aqui em Santa Rosa também aumentou bem a área, né?
Depois adquirimos umas áreas na fronteira, mas lá ficaram de família, assim, mas lá ficaram arrendadas, né? Porque ficava muito pesado para nós, né? Ia virar em correria daí, né? Logística também. Logística muito, né? E aí passamos aí ótimos anos, né? Uns anos não tão bons, né? E os últimos 2, 3 anos é meio complicado, né? Sim. Mas falar em ano complicado ali, teve aquele ano em 2004, 2005, 2006, que aquilo ali foi brabo, né? Ano de 99, olha, se me pedir cada ano, eu vou lembrar a produção de cada ano, sabe? De tão chocante que é a coisa. A agricultura é uma coisa fascinante, né? É uma coisa fascinante, né? E não dá para entender como os caras são loucos de estar ali, né? De estar ali, não dá para entender. Não dá para entender. Assim, isso que o senhor continua nessa história, mas assim, cara, por isso que eu digo assim, tio, o produtor só pode ser louco, né? Porque, tipo, tu enterra o dinheiro ali, espera, aí tu toma laço, mas tu não deixa de participar. A paixão é muito grande, né? A paixão é muito grande. É tipo uma coisa assim, eu sei fazer aquilo lá, só sei fazer aquilo lá e vou fazer aquilo lá, né? Não, assim, se fazer conta, não planta, né? Eu vou contar uma história para o senhor aqui, não vou dar o nome do cliente, mas uma vez um cliente ligou para nós aí, que tinha vendido uma fazenda para esses lados nossos aqui, e precisava investir mais lá para baixo e tal. Aí eu digo, olha, e quanto é que o senhor vai gastar? Tipo, tem 45 milhões para gastar. Aí um dia eu cheguei para ele assim, mas no meio da viagem lá, né, acho que passou 15 dias viajando para encontrar a fazenda que ele queria. E eu disse assim, 45 milhões, né, cara? 70 e poucos anos já. Não tá na hora de parar, aplicar esse dinheiro. Imagina, 45 milhões hoje tu aplica. Ele olhou, deu um sorriso pra mim, né? Deu um tapinha, meu filho. É só o que eu sei fazer. Se eu parar de fazer isso aí, eu morro. Então, tipo, aí tu vê que realmente é uma paixão empregada muito grande, né? Uma coisa louca, assim, uma coisa que não tem explicação, né? Quando nós começamos a abrir, ampliamos aqui em Santa Rosa as áreas aqui, nós acabamos tendo um problema de aonde entregar nossas colheitas, né? Onde entregar nossa produção, né? Então a gente optou, como a gente tinha unidade lá em São Martinho, em Santo Augusto, nós acabamos optando para levar para lá o produto, lá para já tudo junto, comercializa tudo junto, né? Não fica muito espalhado. Mas com isso, assim, tivemos um problema operacional, né? Um problema, um custo de frete elevado, de transporte, né? E há alguns anos, há uns 3, 4 anos, a gente pensou em, de repente, construir uma unidade aqui para atender nossa lavoura aos mesmos modelos que nós temos lá, né? E a sede que nós temos aqui também é uma sede que não foi construída por nós, então sempre falta espaço, esse tipo de coisa. E aí, a partir do final do ano passado, esse ano, né, estamos construindo uma unidade aqui em Santa Rosa agora, né, para atender a fazenda daqui, né? E também os agricultores ao redor ali, né? Que se sentirem, que nos derem essa honra, né? Isso é muito importante, né? Assim, ó, o que eu acho, assim, Roger, assim, por nós ter todo esse histórico, né, familiar de vivência na agricultura, né? A gente entende muito a alma do produtor. Nós conseguimos saber o que ele precisa, o que ele quer, o que ele sente, o que ele busca, né? E isso tem nos dado uma identidade muito grande com eles. E eles têm se sentido muito à vontade em trabalhar com nós, né? Porque hoje, com a evolução das coisas, as coisas vão se automatizando de uma forma que, às vezes, as empresas muito grandes já não têm esse olhar, né? Já se profissionaliza muito, né? Cria um distanciamento, né? É uma coisa que é natural, né? Exatamente, é natural isso aí, né? É natural, porque né? até a gente, antes de iniciar o programa, a gente conversando justamente essa questão do amor do ser humano, né? Que a gente, na verdade, percebeu agora que precisa. A gente achou que não precisava mais, né? E agora a gente vê que, na verdade, essa conversa de tu chegar lá e falar com o produtor, tchê, como é que tu tá? Isso é muito importante, ele precisa dessa troca, né? Porque, na verdade, o produtor, assim, ó, a gente tem uma ideia do produtor, aquele cara meio bravo, aquele cara meio, né, que não tem muito sentimento, mas, cara, aí, como o senhor diz, né, bate um coração e, às vezes, ele precisa abrir o peito para alguém. Ele precisa abrir o peito para alguém. Tanto que, assim como o senhor, nós também, como a gente tá lá na lida, lá, lidando com ele, a gente percebe que ele quer conversar. Às vezes, ele nem quer fazer negócio. Ele quer que tu vá lá para trocar uma ideia. É que essa lida de campo, assim, essa lida de trabalho na agricultura, ela realmente é muito desafiadora, né? Sim.
nós estamos falando há pouco assim como é que foram as safras nos últimos anos, né? Eu lembro, Roger, em 1999 e 2000 pegou 2, 3 anos assim, ó, de Difícil. quebra de safra que foi assim, que Bagual. parecia que não ia colher mais, sabe, né? E era uma época assim que a tecnologia não tinha chegado no campo ainda, sabe? Tava iniciando os transgênicos ali, né? Era meio proibido plantar, lembra que traziam da Argentina, outra coisa que revolucionou, né? foi esse transgênico. Que vinha uma coisa assim meio, né? Então tu chegava ali na época, ali em janeiro, fevereiro, ali, a lavoura era uma capoeira. E as suas produtividades baixavam abaixo de 30 sacos. Tu não conseguia produzir. Não conseguia produzir, não tinha jeito, né? E teve um ano muito complicado, o ano de 99, acho que 2004, 2005, ali foi um ano assim que não se colheu nada, né? Quebrou bastante. Quebrou bastante. Aí ele deu uma alinhada no tempo, né? E ficamos aí com 8, 10, 12 anos com boas colheitas, né? Aí os últimos 3 anos, regionalmente aqui nós temos tido problema. Agora a última safra é uma safra razoável, boa, né, para nós. Na verdade, seria melhor se não tivesse chovido tanto, né? Porque na verdade a gente não sofreu com estiagem, pelo contrário, né? A gente teve um probleminha ali no início do plantio, ali logo depois do plantio. Mas depois as chuvas se alinharam. E o nosso problema já foi na hora de colher, né? E ali começou a chover bastante e a produção se perdeu um pouco ali, né? Mas deixa ele perguntar assim, hoje vocês têm essa corretora, então, que também faz a venda do... Que faz a venda do nosso produto, né? Mas eu também tenho parceiros, né? Tenho parceiros de outras corretoras que também nos auxiliam, né? Porque o senhor tem... A empresa é a Casa Comercial. Casa Comercial. Tá, e ela vende os grãos? Os grãos, né? E algum outro produto ou é só? Não, recentemente nós também entramos nessa linha de defensivos agrícolas, né? O produtor tem pedido muito para nós, eu entrego o grão aqui, então, será que não consegue vender uma semente, um adubo, algum dessecante? Então a gente criou uma equipe, né, que está cuidando e desenvolvendo esse setor aí, né? Faz um ano, né? É porque hoje, na verdade, tu tem que agregar, né? Porque tu já está indo Exato. Então o produtor chega lá, já vai lá e já compra e vende, já compra o insumo dele e vai trabalhando, né? E daí o senhor não foi para São Paulo, ficou por aqui, mas daqui a um pouco o senhor se casou. Me casei com a Kelly, né? Ela é farmacêutica e ela trabalha na farmácia Inhacora, aqui em Santa Rosa, né? Joia. Já faz muitos anos, né? E aí, como ela veio trabalhar aqui, né? Aí eu vim morar aqui em Santa Rosa desde o ano 2000. Olha aí, 24 anos. 24 anos, né? Nos primeiros anos, todos os dias eu ia para São Martinho, e voltava, né? 70 quilômetros, né? Ajudar lá e coisa, né? E aí, depois baixou para 4 dias, né? Já foi diminuindo aí, né? 3 dias, depois na pandemia não fui mais, né? E agora tá assim, volta e meia, pessoal, escuta, tu não vai vir trabalhar aqui? Estamos precisando de ti aqui. Não, mas assim, ó, a tecnologia, ela naqueles anos, nem pensar era presencial mesmo, era contato, né? Sim. Tinha que estar junto, né? Mas hoje com a tecnologia, né? Você se comunica de qualquer lugar, né? Você faz, né? E a venda hoje, ela... Claro que a questão física vai chegar. Eu vou te ligar, vou te mandar um WhatsApp, vou chegar no teu site lá, vou comprar, mas a questão física chega. Mas essa comunicação, o digital aproximou, né? Agilizou, né? Foi um benefício bom que teve nessa parte aí, porque hoje, antigamente, o senhor sabe muito bem como é que é, né? Antigamente tinha aqueles encartes, tudo era físico, tu tinha que ir lá, abrir aquela papelada. Era uma loucura. Hoje o cara pega um catálogo, né, aqui no celular, em 2 minutos já sabe o que quer, né? Tu sabes assim, ó, Jorge, que há um movimento muito forte do governo também de não fornecer mais talão o modelo 15, aquele talão de produtor, né? Sim. Pô, aquilo lá é nosso ícone, né? Aquilo ostentação, né? O cara chegava para pensar... Mas ele parece que vai mudar isso aí também, né? Já era para ter mudado, né? Então fomos sempre protelando, né? Mas é uma coisa que é uma mudança à vista logo em seguida. Hoje até teve aqui, num dos episódios nossos aqui, o Carlos agrônomo também, trabalha na Trestento, que eles desenvolveram já a nota eletrônica, né? Exato. Então, ou seja, lá da lavoura tu carregou, tu chegou, já está com a nota pronta. Então, assim, é um negócio que também... É comércio, assim, é comércio agrícola, né? Exatamente. Então, porque uma outra visão que as pessoas não têm do agro é que
questão de tecnologia. Cara, a tecnologia está aqui. Está no agro. Porque se for analisar hoje, tu pega uma colheitadeira aí, não precisa pilotar praticamente. Loucura, né? É uma loucura. Então, assim, ó, o que tem de emprego tecnológico, tanto nas pesquisas, né, para o senhor chegar no defensivo, que chegue e faça, dê o efeito que se espera. Tudo, né? A tecnologia ela tomou conta do agro de uma maneira muito espetacular, né? E assim, ó, pelas informações que chegam para nós, né? Em todas as áreas, né, vamos falar das áreas agrícolas aqui, né? Claro. Elas, próximos 7, 10 anos, vão sofrer transformações maiores ainda. Né? Muita coisa que você vê hoje sendo feita não vai se modificar, não vai mais ser feita dessa forma. Produtos hoje que estão sendo utilizados vão sair fora e vão entrar outros. Qualquer empresa... Hoje, esse ramo do químico, assim, tem 4, 5 empresas assim, que elas têm a linha completa da cultura, sabe? Claro. No meu tempo que eu trabalhava com defensivo, assim, de representante, cada empresa tinha um produto líder no mercado, né? Sim, então, tinha um herbicida, tinha um inseticida, tinha um fungicida. Mas hoje não. Hoje a mesma empresa ela tem um dessecante, um herbicida, um inseticida. Um catálogo completo. Um catálogo completo, né? E falando com essas empresas, aqui nos próximos 7, 10 anos, né? Todas têm de 25 a 30 novos produtos que serão lançados, né? E o que a gente conhece hoje, né? O que tem amanhã e vai assim vai. E necessários, né? Necessários, né? Sabe que nós do agro, produtores de soja, assim, a sociedade tem olhado ele com um pouco de receio, assim, né? Com um olhar meio desconfiado, né? A imprensa bate um pouco também, o europeu bate mais um pouco, né? Mas deixa ele perguntar, mas ele não deixa de comer, né? Não deixa de comer, não. Eles batem. Batem, mas não deixa de comer, né? Mas assim, ó, eu acho que tem que colocar um pouco de luz nessa discussão, né? Exatamente. Ver o que realmente é a necessidade, né? Eu acho que a comunicação entre o campo e esses setores da sociedade está um pouquinho... Tem que clarear um pouquinho essa situação, aproximar um pouco mais, né? O senhor sabe que a nossa ideia é justamente essa, porque assim, ó, como disse o senhor, hoje... lá na cidade, lá em Porto Alegre, por exemplo, uma metrópole nossa do Rio Grande do Sul aqui, né? Eles não entendem isso, como é que funciona a vida do produtor. Tu começa ali em outubro a preparar o plantio da soja, tu tem que trabalhar em cima, proteger para não Ele dar... só vê o cara passando veneno lá, né? Ele só vê, porque a imagem... A imagem que tem... E vou dizer uma coisa, senhor, essa questão do veneno, ela é muito distorcida. Porque hoje o controle que tem para passar veneno nas lavouras é um negócio impressionante. É uma coisa de louco, né? Então, assim, hoje, se tem uma coisa que é controlada no Brasil, é o tal do veneno. O tal defensivo agrícola. Exatamente. Então, assim, aí tu planta, tu trata, tu cuida, aí tu colhe, tu entrega o grão, comercializa o grão. Tem toda uma... Eu acho que assim, que tem que melhorar essa comunicação, claro, desse setor com a sociedade, com a comunidade em geral, né? Porque tá uma nuvem, sim, ali, né, que está encobrindo isso aí, né? E por outro lado, eu acho que é muito necessário a própria indústria, o próprio manejo dessas lavouras, né? Dar uma evoluída nesse setor aí, né? De proteção de plantas, que hoje você gasta muito produto, sabe? E você lá plantar e não usar os produtos, mas nem planta, não vai colher nada. Exatamente. Né? Não. E é que assim, muita coisa precisa mudar, como o senhor disse, porque o que a gente percebe é justamente isso. Hoje, tu tem um agrônomo formado, capacitado, com pós-graduação, doutorado, mestrado, enfim, um cara capaz. Porque quando a gente fala aqui, o programa ele é produtor, mas também ele é para as empresas, cooperativas e também, principalmente, para os profissionais, né? Isso. Porque hoje o produtor, ele está lá, ele depende do agrônomo para fazer projeto, para isso, para aquilo. Então, o agrônomo, na verdade, o veterinário, para quem é da pecuária também, né? O biólogo, os agrimensores. Então, assim, muita gente envolvida. Então, hoje o produtor, ele tem muita ajuda técnica. Então, ou seja, tu tem que usar, né? Então, se o senhor como agrônomo chega lá, a proporção é essa, tem que... E a gente vê que o pessoal tem receio, economiza, não bota o que precisa botar na lavoura, porque a lavoura, ela não é sorte, né?
Não é sorte, não. Ela é preparo? É preparo, né? Eu vou dizer para o senhor, eu tenho situações que eu já vi, o pessoal não bota adubo, não bota ureia, não faz isso, não bota, enfim, por quê? Porque não, economizar o máximo possível para produzir. Aí não vai produzir, né? Se tu não capacitar a tua terra ali, porque a terra é o coração do agro, né? Então, assim, tudo que tu botar ali numa terra que não é bem corrigida, não adianta, né? Não vai produzir, né? Então, porque a mesma coisa a questão da terra vermelha, da terra preta, terra mista, areia. Se tu corrigir, tu planta, claro que os benefícios da terra vermelha, porque a argila, o teor da argila é isso, mas a terra preta também produz mais, porque, enfim, mas tudo depende de uma análise, de uma correção, para que tu possa investir. Tem que investir na lavoura. Conjunto, né? Desse conjunto. Exatamente. Né? Então é tudo um. Então, assim, a gente está falando aqui, por isso que eu digo, o pessoal que está em casa, que é da cidade, não tem ideia do que a gente está falando, a quantidade da de coisa. complexidade que é, né, o setor, né? Porque se tu fala num pé de milho, para quem está na cidade, o cara bota uma sementinha, cresceu e vai. Né? Não é bem assim, né? Não é assim que funciona, né? Não é bem assim que funciona. Mas aí, Paulo, assim, e dentro dessa tua história aí que a gente está falando aí, tu iniciou na lavoura, tu disse com uns 8... desde que me conheço por gente, né? Então o senhor está aí há mais de 50 anos, praticamente, exato. dentro da... O que tu percebeu, qual foi a dificuldade no meio do caminho, assim, tanto para ti como para o próprio, que nem tu deu muita assistência nessa empresa, né? Qual foi a dificuldade, foi olhando ali que tinha isso, em certo momento, realmente foi difícil? Como é que foi, assim? Não, assim, dificuldades, assim, às vezes, assim, dificuldade de clima, né, no setor, né? Sim. É uma dificuldade que nós temos, né? Dificuldade de clima, né? Eu atravessei um período assim que houve muito planos econômicos, né? Sim. Ali, né? Então acordava dormia de um preço, acordava no outro. Exato, né? Então sempre muitas dificuldades nesse sentido de tocar o negócio assim da parte de vendas, né? Sim. E ainda hoje, né, volta e meia, né, não há planos econômicos, mas há variações de preço e o grão ter entrado, a soja ter entrado como commodity, isso aí a gente atrelou ao dólar, e hoje a gente não depende só depende da Bolsa de Chicago. É muito complexo então, a formação de preços, né? Hoje não é simplesmente a soja tal. Não, senão tem que respeitar lá. Tem que ver o que está acontecendo lá fora, né? Muito globalizado. Aí né? tu tem que ver como é que está a produção de soja nos Estados Unidos, na China, na Rússia, e tem tudo, não é só plantar. Tem muita coisa atrelada nisso, né? Mas eu acho assim que o Brasil evoluiu muito nessas grandes culturas de soja, milho principalmente, né? Mas nós poderíamos ter evoluído mais. Sim. Né? Teve momentos assim de discussões talvez um pouco desnecessárias, né? Poderia ter sido agilizado mais. Eu lembro na época dos transgênicos ali, foi um bafafá. Sim, foi uma loucura, né? Produtor respondendo processo em Polícia Federal. Né? Criminalizaram o produtor, na verdade. Criminalizaram, né? Uma coisa tem que cuidar muito nessa parte de produtor. Parece que sempre o produtor está cometendo um crime. Sim. Né? Desmatando veneno. O cara lá tem uma árvore no meio da lavoura, lá, vai lá e derruba aquela árvore para um azar e alguém pega. Um crime. Tá sempre parece que está sempre... Né? As leis são muito assim, punitivas, né? São muito punitivas, né? Eu acho que precisa dar uma certeza maior jurídica, uma garantia maior jurídica para essas operações, a parte fiscal também. Há pouco tempo a Receita começou a canetear tudo que o produtor ali, meio a revelia, sabe? E o senhor sabe que isso é uma distorção muito grande, porque assim, hoje tu vai falar com alguém aí que não entende, mas como os caras têm benefício, né? Os caras têm isenção. Na verdade, assim, hoje o produtor, isenção não tem nenhuma. Na verdade, tu tem algumas vantagens que levam, tu tem uma facilidade de crédito, tu consegue financiamentos, e realmente... Essa é uma questão, assim, que eu vejo, essa questão de crédito, de juros, né, que também o pessoal olha muito e volta, vocês são um chorão, né, olha os juros que vocês têm, olha aí, né, há pouco agora tivemos um pacote de plano safra, né, com... Eu acho que um valor bem considerável, né? Mas é que não que as taxas de juros ficaram mantidas, então parece que ali há um pouquinho de problema, um pouco de problema nos seguros também, né? Mas é o que se tem, né? Então vamos trabalhar com isso.
Mas assim, as pessoas têm que entender que a agricultura ele é um tiro só, né? Tu planta soja, é aquele tiro daquele ano, né? Tu não vai poder daqui um mês plantar de novo e colher de novo, né? Então, mesmo aquele juro que ele é controlado, ele acaba se tornando grande. Claro. Ao longo do ano. Com certeza. Quando você vê um juro capitalizado, você tem um seguro no meio ali, quando você vê uma atividade que ia ter uma margem aí de 30%, 40%, mas o financeiro come 20%. Né? Aí dá uma quebrinha de safra, dá um problema de preço, o trabalhou no vermelho. Né? E fez um investimento numa máquina lá, e aí quando vê... Mas é que eu vou dizer para o senhor, assim, é que tá. Quando a gente fala em plano safra, né? Tipo, os caras vão destinar 400 bilhões lá e com juros, não sei o quê. Não é uma doação, né? Na verdade, é um incentivo para que o produtor continue produzindo, porque no final das contas, a gente está produzindo alimento, né? Exato. Então, Divisas assim, para o país, então, né? assim, o que acontece hoje, tu não faz nada antes de se alimentar. Então, se a gente é um setor primário, a gente tem que ter vantagem pelo menos disso, né? De ter um incentivo de produção, de tu ter garantias, como o senhor pede, né? Então, ou seja, assim, a gente deveria, o produtor, ter garantias, porque é o seguinte, ó, sem ele, não que as outras áreas não sejam importantes, todas as áreas da indústria, comércio, tudo é importante. Mas é que o setor primário do agro, ele é o que inicia tudo, né? Exato. E o Brasil como país, né, ele é um país assim que graças a Deus, né, ele foi muito beneficiado por clima, por condição de cultivo, né, tem solos aqui, né, tem diversidade, né, praticamente se produz o que quiser nesse país, né. E o ano inteiro, né? O ano inteiro, porque, né? Porque na verdade, se o senhor for pegar assim, ó, se eu for pegar no mundo, é o único São país que produz. Poucos países, que produzem, né? De janeiro a dezembro. E em escala, né? Porque tu pega hoje a Ucrânia, infelizmente a gente está nessa função dessa guerra que é triste, né? Mas tu vai para a Ucrânia, onde congela metade do ano lá, e os caras são mais produtores de trigo que tem. Tu entende? Assim, então, por que o Brasil não poderia chegar nisso? Qual que é a dificuldade que temos aqui para que a gente possa produzir mais? Então, assim, muitas coisas, como o senhor disse, precisa ser aprimorado. Mas a primeira coisa dela é não criminalizar o produtor, né? Exatamente. Tu entende? Eu acho que tem certas coisas assim que tem que dar um basta, né? Que tem que chegar, não, isso aqui vai ser assim, vai ter que... Eu estava vendo uma notícia hoje, o tal do marco temporal, né? Dos índios ali, né? Claro que Santa Rosa aqui não tem problema de reserva, mas para município que tem reserva indígena é um problema. É um problema. Ali perto de nós tem a São Valério ali, sim. Os índios não conseguem... Os produtores não conseguem ter uma certeza que é a área deles, e os índios também não, sabe? É uma convivência assim conflituosa. E há quantos anos, né? E não consegue se encerrar. Nós passamos do ano 2020, né? E não consegue encerrar esse assunto, né? De quem, né? E acaba toda uma região lá ficando meio ali, sabe? O pessoal vai plantando, mas fica... Né? Então, esse tipo de coisa que eu acho que tem que dar, que nós precisamos achar um rumo para seguir, sabe? É verdade. Né? Mas é só para a gente ir se encaminhando aqui, senhor Paulo, e daí o senhor casou com a Kelly e quantos filhos temos aí? Eu tenho uma menina só. Uma menina só, uma herdeirinha só. Uma herdeirinha de 16 anos, né? Olha só, mas temos que preparar para tomar conta do império, né? Vai ter um rabicheiro ali que vou treinar, já tem o treinamento na lavoura lá para ele. Já tem? Esse é o problema, né? Esse é o problema. Eu tenho uma menina de 14 também. Então já sabe, né? E tu sabe que o meu irmão lá, o meu irmão que também é o sócio, ele tem duas meninas, né? Agora tem um bebê de 1 ano, né? Então, para botar ordem na casa, né? Mas é assim, né? Mas a gente já começou, assim, enfim. Né? E dessa trajetória toda do senhor, assim, para a gente deixar para o pessoal daquela câmera sua, o senhor pode olhar para ela e dizer assim, tia, o que o senhor diz para essa geração? Qual que é o legado que o senhor quer deixar? Diz alguma coisa para nós aí. Bom... Do coração, digamos. De coração, né? Eu acho assim, ó, que uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, assim, é a questão do trabalho. O trabalho, eu acho que é uma coisa essencial na pessoa, a disponibilidade para você trabalhar. Para mim, eu sofri muitas mudanças na minha vida. Fui pesquisador, depois fui vendedor, depois fui corretor, comerciante, agricultor.
Mas por que aconteceu? Porque eu sempre, quando alguém me solicitava, eu estava disponível. Sempre estava disponível, né? Se você quiser trabalhar e estiver disponível e ainda tiver alguma ferramenta tua, né, diferenciada do outro, vai facilitar ainda mais, né? Vai facilitar ainda mais o sucesso para você ter na sua carreira, né? Porque hoje, na verdade, a gente é o que a gente quiser ser, né? As escolhas estão aí. A minha mãe sempre me diz, minha mãe tem 80 anos, né? E ela sempre diz assim, como as coisas estão fáceis hoje. É verdade. Né? É verdade. E é verdade, né? De certa forma tem umas coisas que dificultaram, mas outras coisas, para quem quer trabalhar, elas acabaram que facilitando. Hoje, né? Na verdade, né, Paulo, as coisas deixaram de ser tão, assim, sacrificantes, né? Antigamente, coisa que tu tinha que fazer força, hoje a gente já tem uma máquina que te ajuda. Hoje, uma conta difícil que tu fazia, tu tem uma calculadora, um software de computador que faz aplicação de imposto, desconto, percentual, tudo melhorou, né? Tudo melhorou, né? Tu entende? Eu sempre digo, assim, que tem pessoas que são contra a tecnologia, porque a tecnologia acaba com empregos, né? Mas ela acaba com os empregos braçais e abre uma outra ramo de negócio. Ela evolui os empregos, na verdade. Então, né? ela abre ela tirou X pessoas ali de serviço braçal, mas abriu quantos empregos lá na fábrica para produzir chip, para produzir isso. Então, hoje realmente é tudo mais fácil, né? Assim, mas tu tem que enxergar, né? Eu vejo por nós, assim, Roger, assim, só na nossa empresa familiar, assim, o que nós temos de vaga para trabalhor. Sim. Né? Basta querer trabalhar, tanto né? Tanto na lavoura, tanto na... Ó, já fica uma dica aqui, ó. Temos o Sr. Paulo com vaga de emprego aí, né? Tanto na lavoura, tanto na cerealista, né? Assim, sempre estamos atrás de gente, né? Sempre estamos atrás de gente. E às vezes a gente deixa de evoluir ou comprar uma máquina melhor por falta de mão de obra. Que loucura, por falta de mão de obra, né? Hoje na verdade, o pessoal quer trabalhar menos, né? Não, eu acho que é interessante, que é um processo interessante, né? Que acontece, né? Né? Mas eu acho assim, ó, que a pessoa tem que ir se preparando, né? E buscando quanto antes, né? Quanto antes que vai conseguir se colocar, com certeza. As oportunidades para quem trabalha, elas aparecem. Cedo ou tarde, mas elas aparecem, né? Mas então tá, gente, esse foi mais um episódio do podcast A Voz do Agro. A gente quer agradecer aqui o Sr. Paulo Thomas, né, que disponibilizou esse tempo dele aqui para contar um pouco da história dele. Então, um produtor, um agrônomo, um pai de família, um comerciante aí que está disposto a trabalhar, ajudar, trazer o alimento para vocês que são pessoas que dependem do produtor para poder se alimentar. Então, o nosso foco aqui é trazer e contar essas histórias aqui para que o pessoal entenda como é que o produtor está lá na lavoura, como é que ele sente, como é que um comerciante faz para fazer com que o alimento seja levado para os mercados, enfim. Então, a gente está aqui para contar histórias boas, legais, e dizer que o agro está aqui para somar a vocês. O agro, ele não mata ninguém, ele só alimenta as pessoas, e o produtor é o nosso amigo lá no campo que trabalha sol a sol, chuva a chuva. Enquanto você está na chuva aí, ele está preocupado na lavoura lá. Então, o produtor é nosso amigo. Quero agradecer aqui então os nossos patrocinadores. Cressol, a maior cooperativa de crédito do Brasil, está aí com aquela promoção, é a maior campanha de crédito do cooperativismo do Brasil. São mais de 6 milhões aí em prêmios. Tchê, não deixa de ser cooperada. A Cressol mais próxima de você, que você vai ter muitos benefícios e vai ter chance de ser milionário final do ano. Tem a Chevrolet Nicole, então tá com a semana da Tracker Week, que você vai lá e compra a Tracker, a SUV mais segura e econômica da categoria por R$ 119.900, recebendo o seu usado pela FIP e taxa zero. Então não deixe de correr atrás lá da nova Tracker 2025, a Igreja de Negócios Rurais aqui, que vende imóveis rurais, compra, venda, arrendamentos e avaliações de imóveis rurais. Muito obrigado, até o próximo episódio. Sr. Paulo, muito obrigado de novo. Eu que agradeço. E uma boa noite a todos vocês aí. Uma boa noite.